A pessoa que irá ministrar a palavra a vocês hoje, minha excelentíssima, mais linda do mundo, esposa Bruna. Dá uma salva de palmas. Bom, gente, eu sou a Bruna. Faço parte da Escola de Sabedoria Financeira Teens. Eu não sei se vocês perceberam, mas a cada culto sempre vem uma escola. Sempre vem alguém de alguma das escolas aqui para poder estar compartilhando com vocês algo que Deus entregou para nós. E eu queria saber aqui, quem de vocês fazem parte de alguma das escolas, que está participando de alguma das escolas aqui? Quem que está aqui hoje que faz parte? A equipe também que está aqui, que faz parte de alguma escola. Pode baixar. Quem de vocês que está aqui fala, Bruna, não sei nem do que você está falando, ou eu não estou em nenhuma escola, levanta a mão aí. Você não levantou a mão nem para quem está e nem para quem não está. O que você está fazendo na sua vida? Está em alguma escola? Não, você está em alguma escola? Então você levanta a mão que você não está. Pronto, é simples. Sim, sim, não, não. É só isso. Amém? Bom, para você que não está em nenhuma escola, gente, nós nos reunimos aqui justamente todos os domingos de manhã, enquanto igreja e todas as escolas, porque nós somos um só. Não é tipo a sabedoria financeira, o legado, o ID Teens, o ID, não. Nós somos um só. E agora também tem como que é mesmo? Ei, como que é mesmo a escola que você está fazendo? EGM. Não somos pessoas separadas. Estamos todos juntos em uma única intenção. Levar vocês até Cristo. Essa é a nossa missão aqui enquanto escola. É que todos vocês, sem exceção, todos que passarem por nós em qualquer escola, o nosso único desejo, a nossa única intenção é que vocês chegam até Cristo. Que vocês não saiam do caminho. Que vocês não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Mas que vocês estejam... Que haja luz e houve luz. Para que vocês estejam na luz. Essa é a nossa intenção enquanto escola. E por isso que tem tantas escolas. Porque cada um vai se identificar em uma. Cada um vai tipo... Poxa, eu gostei mais do ID. Eu gostei mais do ID Teens. Eu gostei mais do legado, eu gostei mais da financeira. Cada um vai ter a sua escola que vai gostar mais, que vai se desenvolver mais, e tá tudo bem. O importante é você entender por que você faz parte dessa escola. Porque que um dia você esteve dentro de alguma dessas escolas. E se você ainda não fez nenhuma, não está participando de nenhuma, eu convido você a estar aqui conosco todos os domingos de manhã. Porque aí todos os domingos de manhã você vai receber um pouquinho de cada escola. E eu convido você a estar conosco no próximo ano. Porque as escolas elas têm a duração de um ano todo. E a gente só abre inscrições no começo do ano. Então eu convido vocês a fazerem parte, a estar junto. As escolas elas são sim para levar vocês até Cristo. Mas a nossa caminhada até Cristo, ela tem um tempo aí pela frente. Né? Seria bom. Pronto, aceitei Jesus, já era, acabou, tá tudo certo. Tchau, gente, tô indo pro céu. Beijo, fui. Não é assim. Nós temos um papel aqui ainda nessa terra. Nós temos um plano de Deus ainda para cumprir nessa terra. E aí, você fala, poxa, aceitei Jesus, beleza, né? A minha vida pertence a Ele, eu quero andar no caminho dEle. Tá, mas como que eu vou fazer isso? De que maneira? Com quem eu vou? Quem vai estar junto comigo? Quem vai me dar um apoio? Eu perguntei, quem vai estar comigo? Quem vai me dar um apoio? Ele fez assim, ó. Exatamente, gente. É a família, são os amigos. Mas muitas das vezes, a nossa família não está na igreja.
A nossa família ainda não tem essa clareza, esse entendimento na igreja de que sim, o meu lugar não é aqui na terra, o meu lugar é no céu, o meu lugar é com Deus. Muitas das vezes a nossa família não tem essa percepção. A minha irmã, a Adriana, nós íamos na igreja, depois todo mundo saiu da igreja. Eu comecei a ir para a igreja, eu tinha 9 anos. Com 13 anos, aí eu comecei a ficar um pé dentro da igreja e o outro fora. Porque minha mãe não era muito firme na igreja também. Mas a culpa não era dela, era eu mesmo que ficava com um pé dentro e o outro fora. Aos 15 anos, eu saí de vez da igreja. Não foi assim, acordei hoje e não quero mais. Não, foi um processo. Foi de pouquinho em pouquinho, sabe? Hoje eu não vou não. Hoje eu vou sair com os amigos. Hoje eu prefiro ficar em casa assistindo. Eu não quero. Não foi de uma vez. Foi aos poucos, foi as amizades, foi as conversas. E isso é porque não tinha nem internet, viu? Para falar com um amigo, eu tinha que andar muito para chegar na casa desse amigo. Não tinha a facilidade que tem hoje de celular, de mandar uma mensagem. Não era assim tão prático. Mas a Adriana, ela veio quando ela tinha 14 anos, diferente de mim, que estava saindo com 14, ela com 14 estava vindo para a igreja. Nós temos aí uma diferença mais ou menos de 8 anos de idade. Eu sou mais velha do que ela. Então ela com 14 anos estava vindo para a igreja. E aí ela vinha sozinha, sem família, mas ela vinha com o pessoal lá da rua. E aí aqui na igreja eles tinham já o jiu-jitsu, que já tem bastante tempo. E tinha também o pessoal da filmagem que juntava os jovens e ela fazia parte e ela gostava de estar. E foi as amizades que ela fez na época que ajudou ela a permanecer na igreja. Então ela vinha, eu lembro que a minha mãe falava para ela: essa menina não sai da igreja. Essa menina tá todo dia na igreja, toda hora que ir para a igreja. Mas foram as amizades que a ajudaram a permanecer na igreja. Foram as amizades que falavam: não, vem, vai ter o tal evento, vai ter não sei o que lá, vamos. E ela vinha. No começo, ela vinha, continuava falando palavrão, continuava mentindo. Mas, com o passar do tempo e com o entendimento, porque quando a gente tem um arrependimento verdadeiro no nosso coração, a gente tem mais facilidade de ouvir a voz de Deus. Quando você realmente tem um coração arrependido, quando você realmente tem um coração ali que tipo, Deus, eu realmente não quero mais fazer isso. Então, fica muito mais fácil. É como se, quando você tira o pecado, é como se você tirasse os tampões do seu ouvido. E aí fica mais claro e mais audível a voz de Deus. E é isso no nosso coração. Quando a gente fala não para o pecado e a gente pede para que Deus tire isso de nós, sai e entra Deus e entra Jesus e aí fica tudo mais fácil para a gente poder ouvir. Então, as amizades dela foi contribuindo para que ela permanecesse na igreja. As minhas amizades, cada vez mais me levando para longe de Deus. Era cada vez pior. A cada ano que passava, eu ia para mais distante de Deus. A cada... passei de ano, entrei no ensino médio, que tudo começou quando eu entrei no ensino médio. Jesus amado. Tô no primeiro ano, tô no primeiro ano. Pegava ônibus para ir para a escola, então eu me achava a adulta, a madura. Eu pego ônibus. Eu já sei andar sozinha. Então eu me achava realmente a madura, a adulta. Então o meu caminho, as minhas amizades que eu escolhi, que ninguém obrigou eu a ser amiga, estavam cada vez mais me levando para longe de Deus. Lembrando que você, sendo ou não cristão, aceitando ou não Jesus na sua vida, Ele já tem um plano para você. Isso é um fato. Então não pense que não, mas eu nem aceitei Jesus no meu coração. Não tem nada a ver, eu nem frequento a igreja. Cara, você faz parte do plano de Deus e ponto. O fato de você estar nessa terra é porque você faz sim parte do plano de Deus. Não é porque eu só vou fazer parte do plano de Deus quando eu aceitar Jesus no meu coração. Não. Ele já tem um plano para você. Ele só está esperando você voltar e assumir o seu lugar.
Vini, eu vou falar para você qual que é a imagem. Carregou, Vini? Primeiro é a verdinha. Bom, e o tema para o último dia é esse: alianças duradouras, enraizadas em Deus, refletidas em nós. E o versículo-chave e a passagem bíblica que está para nós poder falarmos sobre alianças duradouras está em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 18, no versículo 3. Abre sua Bíblia aí. 1 Samuel, capítulo 18. Coloca aí na sua Bíblia. O Vini já pôs aqui para nós no telão. Bom, na minha Bíblia, na versão da minha Bíblia, né? Porque nós temos várias versões aqui de traduções, né? De interpretações. E aí, na minha, diz assim, ó. Jonas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Obrigada. Ô, Vini, volta para mim ler como que tá essa versão aqui. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornará o melhor amigo dele. Eles fizeram uma aliança. Quando isso aconteceu? Logo depois que Davi, já ungido rei, ele já havia sido ungido rei. Mas é claro, ele permaneceu no lugar onde era para permanecer. Ele foi ungido pelo profeta, mas ele falou, não, vou esperar no tempo que for para as coisas acontecer, eu vou. Se você ganhar um carro hoje, você não vai poder dirigir ele se você ainda não tiver idade o suficiente. E nem a habilitação, que é o documento que permite que nós possamos dirigir um carro. Então foi basicamente isso que aconteceu com Davi. Bom, de que maneira eles se tornaram amigos? Logo após Davi, o pequeno grande homem de Deus, ter derrotado quem? Vamos lá. Golias. Participem comigo, hein? Vocês serão futuros pregadores. Então a gente já começa o treinamento assim, interagindo. E aí, Saul, o rei, chamou Davi, né? Ah, tá, então é você. Ele quis saber quem foi esse rapaz que derrotou Golias. E aí Davi foi apresentado como filho de Jessé. Ah, é o filho de Jessé. Foi ele que fez isso. E aí é claro, né? Saul falou, não, eu quero ele aqui comigo. Ele não vai embora, ele vai ficar aqui comigo no meu reino. E Davi ficou lá. E logo nisso, Jonatas, ele fez, junto com Davi, este acordo de amizade. Eles se tornaram amigos, eles seriam amigos. Quem aqui tem amigos? Tem uma pessoa aí de confiança que você fala, ó, esse aqui é meu amigo, eu tenho ele como amigo. Vocês têm? Que bom, gente, que bom, que bom. É bom ter amigos, é importante ter amigos. Vamos lá. Bom, esta era uma aliança muito sincera. Pula para mim pro capítulo 20, por favor. No capítulo 20, peraí que não é este versículo. Ah, sim. Enfim, no capítulo 20, ele vai discorrer um pouquinho mais para frente sobre o cuidado que Jonatas teve com Davi. Por quê? Saul, quem era o rei da época? Eita, Jesus amado, amém, Senhor. Quem era o rei da época? Saul. Mas quem já tinha sido ungido pelo profeta? Davi. Vamos lá, para vocês poderem entender aqui a história. Saul era o rei.
Só que Davi já estava fazendo história, sem ser rei ainda. O que vocês acham que Saul sentiu? Pode falar. Ciúmes, inveja, raiva, ranço e mais um monte de coisa que com certeza no final se resultaria ele querendo matar Davi. E é isso mesmo que diz no capítulo 20. No capítulo 20 do livro de 1 Samuel, Saul tem a intenção de matar Davi. E aí, Vini, localiza aí a parte que ele fala que é amigo dele mesmo nesse capítulo 20. Quando você encontrar, coloca na tela para mim, por favor. E aí, Jonatas, ele fez com Davi, ele reforçou a aliança que eles tinham. Ele confirmou a aliança que ele tinha. Jonatas e Davi, eles desenvolveram uma amizade sincera. Mas não era uma amizade de troca de favor. Não era uma amizade de você vai me dar algo em troca para provar que você é fiel comigo. Não. A única coisa que eles queriam um do outro era a fidelidade. É que realmente eles fossem fiéis um com o outro, um para com o outro, um pensando no cuidado do outro. Esse capítulo, ele traz basicamente o resumo não, né? Ele traz ali, quem está resumindo sou eu. Ele traz ali mais ou menos o que aconteceu entre os dois. Saul queria matar Davi. E ponto, era isso. Só que lá no comecinho, no capítulo anterior, no capítulo 17, no finalzinho, Saul, ele pede para trazer quem para o reinado? Davi. Ele pede para que tragam Davi para o reinado. Poxa, então Davi não se iludiu, mas ele poderia. Caramba, acabei de matar. Vou receber a filha do rei como a minha esposa. Vou morar no palácio, vou comer bem, dormir bem, ter os melhores servos, ter tudo para mim. Ele poderia ter ficado iludido com tudo aquilo que ele recebeu. Porque Saul não falou que ia matar ele. Saul só falou, eu quero ele aqui. Traga ele para cá. Saul já tinha falado, quem matar Golias irá receber uma recompensa. Que era a própria filha dele que ele daria para aquele corajoso que matasse Golias. Que no caso foi Davi. Então, se a gente parar para pensar, poxa, Saul foi super legal, ele deu a filha dele em casamento pro cara. Ele chamou ele para morar no reino, para morar nos melhores lugares de Jerusalém. Poxa, né? Quem não quer morar num palácio? Quem não quer estar morando no melhor lugar? Até o mais bobo ia falar, não, eu quero, eu vou. Só que aí é que está o X da questão. Saul, ele não queria mesmo a amizade de Davi. Ele queria que Davi estivesse ali para que ele soubesse tudo o que Davi estava fazendo. E para vocês perceberem o quanto ele já estava maquinando, que ele já falou, não, quem conseguir eu já dou a minha filha em troca. Por quê? Porque aí iria ter que ficar perto dele. Ele seria sogro dessa pessoa, ele teria o controle da vida dessa pessoa. Então Saul, ele já iniciou com segundas intenções. E muitas das vezes, algumas pessoas chegam até nós com segundas intenções. E aí a gente, muitas das vezes, né? Como eu posso dizer para não dizer que nós somos bobos? Iludidos, acabamos cedendo para qualquer um que aparece entregando flores. Ou falando que, você é legal, você é muito divertido, você é muito linda, qualquer um que chega fazendo elogios, já ganha a gente, logo de primeira, logo de cara. E aí a gente já vai e já baixa a guarda. Davi, ele não baixou a guarda, aí ele venceu, ele conseguiu, mas ele não se iludiu. Ele entendeu aonde ele estava e o principal, ele sabia quem ele era.
Davi sabia que ele tinha um plano para cumprir. Ele sabia que ele não estava ali à toa, e sim por um propósito. E sim com uma missão, com um dever, precisava fazer algo. Assim como cada um de vocês que estão aqui. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês estão aqui justamente para aprender, para ouvir e para ensinar outras pessoas e para falar com outras pessoas. Nós precisamos deixar de lado o nosso costume, o nosso hábito de pensar de tipo, eu sou crente, eu vou para a igreja e amém. Não, não é só isso. Esses dias eu estava conversando com uns meninos, mais com o Miguel, acho que o Má também estava. E aí eu falava, eu preciso ganhar os meus amigos para Jesus. Os meus amigos de trabalho, as pessoas em que eu estou junto todos os dias. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu estou trabalhando com eles. E eu preciso ganhar eles para Jesus. E não vai ser falando, não, vamos para minha igreja que em troca você vai ganhar a salvação. Não é dessa maneira. Não é assim que a gente faz amizade. Não é assim que Jesus fez conosco. Pelo contrário, ele primeiro se entregou. Para que a gente pudesse entender que primeiro é a entrega, depois você recebe. Então nós precisamos sim ganhar os nossos amigos. Nós precisamos sim fazer amizades. Eu não estou aqui dizendo para vocês, não é para ter amigo. Ixi, se esse daí não é crente, sai de perto, ignora. Manda sair em nome de Jesus, todo mal, e ele vai embora. Não, não é isso, gente. Não é dessa maneira. A Bíblia fala que nós devemos sim nos afastar do mal. Mas ela fala assim que nós devemos amar os outros como a nós mesmos. Então, se eu quero ir morar no céu, que é o melhor lugar e que eu espero ir para lá, em nome de Jesus, estou trabalhando para isso. Essa é a minha vontade. Como é que eu não vou desejar que o próximo também vá? Como é que eu não vou mostrar para o perdido que ele tem um caminho para onde ele pode ir? Que ele tem um lugar que Deus preparou para ele morar? Como é que eu não vou dizer isso para as outras pessoas? Como é que eu vou guardar isso só para mim? Se algum de vocês aqui hoje recebesse, olha, hoje eu vou colocar na sua conta 2 milhões de reais. Mas tem um porém. Não é só para você. Não é só seu. É para você poder ajudar muitas outras pessoas. Desses 2 milhões, só 100 mil vai ser seu. O restante você vai ter que dividir com todas as outras pessoas. E aí? Vocês iam querer? Eu ia falar, não, se eu vou ficar só com 100 mil, então eu não quero nada, deixa pra lá. É melhor 100 mil do que ficar sem. É, né, gente? É, né? Já ajudaria, já seria algo para você, já iria te deixar feliz. Então pensa, se 100 mil reais, não, Senhor, tudo bem, eu divido tudo. 100 mil, eu vou ficar com 100 na minha conta? Não tem problema, eu divido o restante. É para dividir com quem? Vou lá, para entregar para mais quem? Vou, Senhor, sem problema, eu levo. Por quê? Porque você se alegrou dos 100 mil que você tem. E a mesma maneira a gente tem que pensar assim com a nossa salvação. Não, eu me alegrei, Senhor. Eu já me alegrei em receber o Senhor. Eu sou muito feliz em ter o Senhor no meu coração. Mas aí ele fala pra gente: ide e pregai o evangelho. Então é pra gente ir, é pra gente também dividir o reino com as outras pessoas. É pra gente fazer isso. É pra gente se alegrar. Igual vocês ficaram felizes aí em ter 100 mil na conta. Saiba que vocês já têm muito mais na conta do céu. E aí a gente precisa fazer isso. A gente precisa caminhar dessa maneira. A gente precisa levar dessa maneira para as outras pessoas. Deixa eu voltar aqui. Você encontrou, né? Olha lá, ó. 1 Samuel 20:17. Que diz assim: e Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois Jonatas o amava como a quem? Como a quem? Como a si mesmo. Jonatas amava ele como a si mesmo.
Gente, a Bíblia ela nos traz diversos tipos de aliança. Ao longo, assim, você vai lendo. Quem já fez a leitura da Bíblia toda alguma vez? Muito bom. Quem não fez, faça, que vai ser muito bom. Eu já fiz 5 vezes, mas não me pergunta muita coisa não, que eu não sei. Estou fazendo a 6ª vez a leitura da Bíblia. Aí o Marcelo, que nunca leu a Bíblia toda, diz ele que fez uma vez, gente. Você pergunta qualquer coisa para ele, ele sabe. Eu fico indignada. Porque eu já li, gente, 5 vezes. E aí ontem eu estava lendo, Miguel, o que a gente estava lendo ontem? Tem uma parábola que fala sobre quando Jesus já está pertinho da crucificação, ele vai contando várias parábolas, né? Ele vai trazendo várias mensagens ali através de parábolas. E aí, tem uma parábola que ele conta do dono do vinheiro, que é o dono. E aí, tem as pessoas que estão lá trabalhando. E aquelas pessoas simplesmente acham que elas são donas daquela terra. Então, ele manda o servo para poder pegar a terra de volta. E eles não dão. Ele manda outro servo, e assim vai. Até que o dono fala, eu vou enviar o meu filho. Quem sabe assim, eles entendam e me devolvem a terra. E aí ele envia o filho, vai lá e mata o filho dele. E, gente, só ontem que eu entendi que essa parábola tem a ver com Jesus sendo enviado para a cruz. Só ontem que essa parábola ficou clara para mim. A pessoa está lendo a Bíblia pela 6ª vez. E ontem que tipo assim, eu falei, quando eu cheguei na parte, eu irei enviar o meu filho irei enviar o meu filho, porque assim eles vão entender e vão respeitar o meu filho. Nossa, eu fiz assim, Miguel, é Jesus. É Jesus que foi para a cruz. Enfim, né? Talvez é porque essa Bíblia aqui, ela é nova versão transformada, eu acho. Eu acho que a linguagem ficou um pouquinho clara para mim. Enfim. Não, Marcinha, não é só você, não se julgue. Mas, gente, é muito louco a nossa vida, né? Porque, em contrapartida, eu assisto o filme uma vez só. Se colocar de novo, eu já sei tudo o que passou no filme. Eu consigo falar, vai acontecer isso, isso e isso. Aí o Marcelo, mas a gente não assistiu. A gente já assistiu. É assim, assim, assado. Um episódio de uma série, a gente já viu esse? Não viu. Já vi, Marcelo. Acontece isso, isso e isso. Eu não lembro de ter visto, mas eu vi. Então, o jeito que Deus tem de nos ensinar é diferente. Até para aprender, a gente aprende de maneira diferente, tá? Então, não se cobre, não se julgue, apenas faça, tá? Também não vai ficar aí plantado sem fazer nada. Faça, tá? De alguma maneira vai ter que dar certo, de alguma maneira vai fluir. Faça. Se você não fizer, você nunca vai saber qual é a maneira que Deus quer te usar. Se você nunca for, você não vai saber de que maneira Deus vai usar para você para falar, se é pregando, se é cantando, se é dançando, se é apresentando, se é simplesmente sorrindo. Ele vai te usar, pode ter certeza de que de alguma maneira Ele vai te usar. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos um plano nessa terra. Independente de você ter aceito Jesus ou não na sua vida, Ele já tem um plano para você. Bom, nem sempre o diabo vai tentar contra as nossas vidas de uma maneira agressiva. Ele não vai chegar trazendo um gigante, trazendo um Golias para a nossa vida. Peraí, gente. A ideia era ficar elegante, mas amém. Nem sempre as lutas da nossa vida vai vir através de um gigante. Nem sempre vai chegar um Golias de quase 3 metros de altura para lutar contra você, não. Muitas das vezes vai chegar assim como Saul chegou até Davi, trazendo para perto, como quem não quer nada. Vem para cá, vem morar aqui, vem ficar aqui. Muitas das vezes, algumas amizades que nós temos é assim.
Mas Bruna, você falou que é para ter amigo ou não é para ter amigo? É para ter amigo, mas não é para ser iludido. Ou você traz o seu amigo para Jesus, ou ele vai te levar para a morte. Era isso que Saul queria, levar Davi para a morte. Então, ou você traz seu amigo para Jesus, ou sim, ele vai te levar para a morte. Ele vai te afastar cada vez mais e mais de Deus. Eu tenho uma amiga que ela não é cristã, mas nós somos amigas desde o ensino médio, nós somos amigas. A nossa amizade o Miguel já tem 10 anos, já tem longos anos. Vocês não fazerem as contas, deixa pra lá. Já tem longos anos a nossa amizade. E aí eu sempre ligo pra ela, sempre mando mensagem pra ela. Sempre não, mentira. A gente se fala uma vez no mês, vamos ser sinceros. Todo mês a gente se liga e a nossa ligação dura aí mais ou menos umas 2 horas, a nossa chamada de vídeo. E aí eu sempre compartilho, não, tá tudo bem, graças a Deus. Eu sempre conto as coisas da minha vida com muito entusiasmo e sempre glorificando o nome de Deus. E, tipo assim, não são tantas coisas que acontecem, né, na minha vida, assim, tipo, E na dela acontece muitas coisas assim, ela foi para outro estado, e ela comprou um apartamento, e ela vendeu o apartamento, e agora ela tá fazendo não sei o quê, tá fazendo... E eu estou aqui, morando no mesmo bairro, desde quando eu conheci ela. Mas tem uma diferença. Eu tenho uma alegria duradoura. E eu sei de quem eu sou filha. Eu sei que eu sou filha de Deus. Então, as coisas que ela tem, as coisas que ela conquista, eu sempre dou a Deus por tudo que ela tem. Então, quando ela compartilha algo comigo, eu falo, nossa, amiga, graças a Deus. Nossa, Deus é maravilhoso na sua vida, hein? Ela fala? Não, ela não fala. Mas eu sempre falo. E aí, essa semana, ela mandou pra mim, que às vezes a gente manda mensagem assim, esporádica, aí ela mandou, Bru, eu tô ouvindo esse livro, né? E aí, é aquele livro que fala, Cartas do Diabo pro seu aprendiz. Eu falei, interessante. Porque é daquele escritor cristão, né? Falei, interessante. E ela falou assim, nossa, é muito bom, eu tô gostando muito. E eu vou mandar pra você ver qual que é. E aí ela mandou o link lá, tudo. Eu falei, que legal. Eu não gosto muito dos livros deste escritor, porque eu acho uma linguagem muito difícil. E aí eu tenho que ficar lendo, e lendo com muita atenção. Eu gosto muito de ler, mas esse livro deste escritor em específico são umas palavras mais difíceis. Para quem quer enriquecer o vocabulário, é ótima dica. Mas tem que concentrar bastante para você conseguir entender a mensagem do livro. E aí eu falei assim, caramba, Deus, quantos anos de amizade eu tenho com essa minha amiga? E uma vez, quando nós estávamos na faculdade, a gente estudou o ensino médio, depois nós fomos para a faculdade juntas. Ela fez um curso e eu fiz outro. E aí uma vez ela virou para mim e falou assim, eu não acredito em Deus, não. Eu não acredito em Deus. Aí eu lembro que eu fiz assim, como assim você não acredita em Deus? E eu estava afastada da igreja. Falei, como assim você não acredita em Deus? Ela, eu vou acreditar em algo que eu nem vejo. Não, eu não acredito. Tanta maldade, tanta coisa ruim na terra. E, gente, quase ela me convenceu, porque ela é uma pessoa muito inteligente. Tanto que é uma amizade que foi ela que me incentivou a gostar de livros. E ela é uma pessoa muito inteligente, e eu sempre admirei muito ela. Mas, lembra que eu falei para vocês? Mesmo que nós não estamos com a nossa vida no caminho de Deus, Ele tem um plano para nós. Independente da escolha que nós estamos fazendo. Ele só espera que a gente retome o caminho e siga o plano que Ele tem para nós. Até porque o nosso lugar não é nessa terra, é no céu. Então, as amizades que a gente constrói nessa terra, que seja na intenção, para que elas vão também para o céu. E possa desfrutar de um lugar melhor com todos nós. E para que essas amizades tornem a nossa caminhada mais forte. Enfim, eu fiquei muito feliz em ter recebido essa mensagem dela, falando que está lendo esse livro. Aí eu falei, ai Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor é perfeito e o Senhor faz no seu tempo e do jeitinho que tem que fazer. E isso eu tenho certeza que é o início do caminho dela para se chegar até Jesus. E vamos lá, vamos continuar aqui.
Ai, toda hora bloqueia essa tela aqui. Bom, nós fazemos alianças com amigos de verdade, que não vão nos pedir nada em troca que possa sujar a nossa imagem enquanto filhos. Davi, mesmo que ele fez uma amizade com Jonatas, uma amizade muito sincera, ainda assim, Jonatas, ele não abandonou o pai dele. Ele lutou junto com o pai dele contra Davi. Ele estava do lado do pai dele, porque ele era filho de Saul. Pelo sim, pelo não, ele era filho de Saul. Mas ele sabia que ele tinha, sim, uma aliança sincera com Davi. Ele não mataria, jamais ele iria lá e matar Davi. Mas ele precisava estar ali naquele momento do lado do pai dele. E a única coisa que Davi queria em troca da amizade de Jonatas era a fidelidade. É que ele fosse sincero, é que ele fosse fiel. O que as suas amizades têm pedido para você? O que a sua amizade tem falado para você fazer? O que a sua amizade tem entregado para você assistir? Quais os vídeos que a sua amizade tem mandado para você no seu particular? O que você tem acessado através das suas amizades, através das pessoas que conversam com você? Gente, tudo isso é muito importante. Não pense que você estando na igreja aqui todos os domingos que é o suficiente para você ir para o céu. Não é só isso, né, meninos? Vai muito além disso. Muito além. Então a gente precisa sim filtrar o que nós estamos recebendo. Filtrar a aliança que você tem com o seu amigo. Eu estava conversando com um adolescente esses dias. E aí ele compartilhou comigo, né? Porque aí nós estávamos falando sobre sexualidade. E eu falei para ele, mas quem te ensinou sobre essas coisas? Ah, eu aprendi na escola. Como assim você aprendeu na escola? A sua família toda cristã. E você foi aprender isso na escola? Ele eu aprendi na escola, ninguém falou pra mim em casa. Eu falei, mas você perguntou pra alguém em casa? Ele falou, não. Eu falei, você foi perguntar na escola? Ele, não, eu também não perguntei na escola. Mas era algo que as pessoas falavam e compartilhavam. E aí eu tive acesso e fui aprendendo. E ele só estava na 5ª série. Ele falou que quando ele foi aprendendo, ele começou a aprender isso no 5º ano. Sabe aquele povinho que nunca sai da 5ª série? É justamente por isso, porque muita coisa começa a acontecer na 5ª série. E aí eu falei, mas tá, quem mostrava essas coisas pra você? Ah, eram os meus amigos. E sim, gente, os amigos, eles estão aí justamente para nos informar, para que a gente possa socializar e não se sentir sozinho. Só que, se você sabe o seu papel aqui nessa terra e para onde você vai, você entende que sim, você precisa de uma aliança duradoura e enraizada em Deus. Muitas das vezes, quem aqui namora? Quem namora? Quem namora? Quem namora? Você namora? Você usa aliança? Mostra aí assim a sua mão linda de aliança. Por que, gente, que ela usa uma aliança? Porque ela namora, sim. Mas, para que a aliança? Fala aí para nós, para que você usa essa aliança aí? Exatamente, gente, a aliança... Ele tá ali mostrando a aliança dele também. Vem aqui mostrar a sua aliança, vem. Gente, ele tem... Vem aqui, fique aqui comigo. Ele usa essa aliança aqui, ó, porque é um compromisso que ele tem com a namorada dele. E aí, nós temos algumas maneiras de representar que você tem um relacionamento com alguém, que você tem um compromisso com alguém. Ele mostra através de uma aliança, mas não é só essa aliança. Não é só isso. É o comportamento, são as atitudes, são as falas.
Então, é por isso que eu falo, não é só estar na igreja que quer dizer que você tem um compromisso com Deus. É o seu comportamento, é a sua atitude, é o que você fala e é até mesmo o que você pensa. Porque ele tem um relacionamento com ela. E aí ele também precisa policiar os pensamentos dele. Porque ninguém está dentro da cabeça dele, é só ele. Ele e Deus. Aí se começa a pensar em outras coisas, vem outra pessoa para dentro também da mente dele. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Eu também tenho uma aliança. O meu aliançado saiu. E, gente, quando... E a aliança, é por isso que a gente fala, né? Duradoura. Uma aliança é para durar. É para durar. Não é para você simplesmente falar, ai não, Deus, ó, já deu, obrigada, cansei, não quero mais. Né? Quem aqui tem amigos e algum dia precisou sair, mudar de escola, mudar de cidade, se distanciar desse amigo, também ficou triste. Ficou ruim, poxa vida. Perdi minha amizade, perdi meu amigo. Então é ruim perder um amigo quando você tem um amigo sincero, um amigo fiel. Põe aí para mim a outra imagem para eu ver o que mais. Isso. Gente. Eita, que bloqueou aqui de novo. Em João 15:14, Jesus nos chama. Vocês são meus amigos. Se fizerem o que eu ordeno, já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Jesus, ele nos chama para ser amigo dele. E quando a gente resolve e decide, sim, ser amigo dele, ter uma aliança firme com ele, ele quer a gente cada vez mais perto. Ele quer sim fazer parte da nossa vida, ele quer sim fazer parte das nossas escolhas. Ele quer sim ter um compromisso conosco. Davi, quando ele venceu Golias, ele não baixou a guarda. Ele não ficou lá moscando, falando, Saul é meu amigo, Saul é meu amigo. Não. Não ficou lá, agora eu vou morar aqui no reinado. Não. Ele ficou esperto. Então, quando a gente aceita Jesus, quando eu aceitei Jesus, que foi depois de, com 22 anos que eu voltei para a igreja. E aí, eu voltei para a igreja, fui para o encontro com Deus no final de semana e fui trabalhar na segunda-feira, né? Toda me achando. Aceitei Jesus, sou salva. Deus é tremendo, é tremendo, é tremendo. Só falava isso, é tremendo, é tremendo. E me achando. Aí quando eu cheguei no serviço, que antes eu trabalhava em uma loja. Aí quando eu cheguei lá na loja, me achando, refletindo Deus na terra. O meu colega virou pra mim, que eu gostava muito dele, eu tenho amizade com ele até hoje. Ele arruma vários ingressos do Corinthians pra mim, pagando, tá? Que fique claro isso. Recebidos pagos e bem pagos. Mas, enfim, ele virou pra mim e falou assim, gente, ousado, olha, aquele dali foi usado pelo Satanás. Que ele virou pra mim e falou assim, você é crente agora? Isso daí não dura 3 meses. Gente, olha. E olha, Golias querendo se levantar de novo. Porque era para ter cortado a cabeça e tirado fora, né? Faltou cortar a cabeça. Enfim, falei, meu Deus do céu. Mas, como eu gosto de um bom desafio, então tá, querido. 3 meses? Você acha que não dura 3 meses? Então tá bom. Só de raiva. Só de raiva. Eu fiquei crente e estou até hoje. Amém, glória a Deus. Mas o que eu quero falar para vocês, né? Compartilhando essa experiência que eu vivi. Que, gente,
Não fique iludindo, pensando só que você está vindo para a igreja, que os seus amigos vão te respeitar, porque você vestiu uma camiseta da campanha dizendo que ele cresça. Eles não vão te respeitar só por causa disso. Eles vão te respeitar pelo seu posicionamento enquanto filho. Eles vão te respeitar pelo relacionamento que você tem. Ou vocês acham que só porque eu falo que eu sou casada, que ninguém dá em cima de mim, ninguém dá ideia? Se Marcela é cheia de graça. Gente, falando sério, não se iluda pensando só porque você fala que você é crente, que as pessoas vão te respeitar porque você é crente. Não, elas vão te respeitar pelo jeito que você leva o seu relacionamento com Deus. Eu sair na rua com uma aliança, o meu marido estar na rua com uma aliança, não quer dizer que ninguém vai mexer com a gente, que ninguém vai falar comigo. Se eu estiver sozinha, se eu estou com ele, as pessoas até vão respeitar. Mas se eu estou sozinha, não adianta eu esperar saindo que ninguém vai falar nada, que ninguém vai olhar. Não, as pessoas elas vão olhar e elas vão ser ousadas ao ponto de fazer comentários. E aí é o relacionamento que eu tenho com o meu marido que vai colocar um limite naquela pessoa. E é o relacionamento que você tem com Deus que vai colocar um limite nas suas amizades. Então, no meu serviço que eu estou hoje, os meus amigos não falam palavrão comigo. Eles não falam. E às vezes quando eles falam, ai, desculpa. Aí tem uma que tem o hábito de falar inferno. Eu falo, mas gente, a vida já não é fácil. O serviço já está difícil. Você ainda fica chamando mais demônio para fazer parte? Então, né? Aí ela, ai, amiga, verdade, né? Eu, né, amada? Vamos dar uma acalmada? Se quiser falar inferno, muda. Fala, ai, Senhor, desce o céu. Pelo amor de Deus, desce o céu. Porque, olha, manda os anjos aí para guerrear. Só que, gente, adianta eu falar e ter uma atitude ao contrário? Não vai adiantar. Adianta eu falar, não, misericórdia, vigia, não fala isso. Eu tenho um desses meus colegas do serviço, tem um que ele é meio estranho. Eita, já é 10h20. Tem um que ele é meio estranho. Ele é meio bipolar, assim, sabe? Ao mesmo tempo que ele tá sorrindo, alegre, daqui a pouco ele tá aqui, daí ele vira. Você fica até meio assim, caramba. Ele tava feliz ou ele tava sendo sarcástico? Ele é meio assim, meio estranho. Mas Jesus ama ele do mesmo jeito. Jesus morreu na cruz por causa dele também. E aí sou eu quem vou mostrar para ele que Jesus ama ele, mesmo ele sendo desse jeito. Então ele tinha uma mania de dizer que o nome dele era diabo. Ele fazia alguma conotação lá com o nome dele que até hoje eu não entendo, porque eu também não fiz questão de entender. E eu falei para ele, para com isso, você atrai coisa ruim para sua vida, para com isso. E com o tempo ele parou. Tem um outro amigo que uma vez ele... Também desse povo, viu, gente? Olha só, para vocês verem que não é só vocês que estão rodeados de pessoas difíceis. Que quando a gente cresce, as coisas continuam difíceis. Só muda, ou até pior, exatamente. Só muda o ambiente. Hoje a minha luta não é mais na escola, a minha luta não é mais na faculdade. A minha luta agora é no meu ambiente de trabalho. Aí tem um outro colega que uma vez ele mandou um vídeo pra mim no Instagram. E aí, tipo, tinha alguns palavrões, alguma coisa. Aí eu respondi pra ele, eu falei, amigo, eu não costumo... Mas era um de... aqueles stand-up, e era um cara falando sobre a Bíblia, mas ele falava palavrão no meio. Então não era uma coisa assim, tipo, ai, nossa. Não, ele falava... Gente, saiu palavrão, pronto, pra mim já perdeu a graça. Eu tô até rindo, na hora que eu vejo um palavrão... ou alguma coisa de malícia, eu também falo, ai, pra que isso? Então, pra mim, perde a graça na mesma hora. E aí eu respondi pra ele, eu falei, amigo, desculpa, mas eu não costumo ouvir esses tipos de conteúdo, eu não acesso essas coisas. Ele, ai, Bru, desculpa. Aí depois, no outro dia no serviço, ele veio, me pediu desculpa. Ele, não, Bru, desculpa, foi mal, que não sei o quê. Às vezes ele quer compartilhar alguma coisa na sala, colocar alguma música pro povo ouvir, mas ele fala, não, depois eu coloco que a Bru não vai gostar. Eu falei, muito obrigada. Mas por que isso? Porque eu não compartilho desse relacionamento com Ele. O meu relacionamento com Deus é mais importante do que ser legal para os meus amigos.
Porque na hora da necessidade, os meus amigos, eles vão saber que... Opa, peraí. A Bruna, ela tem um relacionamento com Deus. Vou pedir para ela orar. Vou pedir para a Bruna, vou falar com a Bruna. Porque eles vão enxergar que sim, eu tenho um relacionamento sincero com Deus. Tem outros colegas no meu serviço que também são cristãos, que também vão para a igreja. Mas que as pessoas não fazem um pingo de questão de ter eles por perto. Porque fala palavrão. Porque tem outra que ela não fala palavrão, mas ela é grosseira. Ela é chata. Sabe aquelas pessoas chatas? Ela é chata. Você conhece, Eliel, pessoas chatas? Conhece, né? O Gui e o Heitor também conhecem algumas pessoas chatas. E ela é chata. Então, tipo assim, ela dizer que é crente não muda muito. Não traz muito do relacionamento de Deus para o ambiente de trabalho. Porque ela é uma pessoa onde as pessoas não... Ai, lá vem, fulana chegou. Ih, fulana vai começar a falar. Então, a gente precisa, sim, gente, ser como as outras pessoas, a maneira que nós gostaríamos que Deus fosse conosco. E aí, não precisa nem pôr a última imagem, que eu nem sei como que tá lá em cima, meninos. Porque eu acho que é o... Falta a oferta ainda? Ah, então beleza. Então ainda tem chão ainda. É o Milton? Tá. Então, nós vamos fazer aqui, então, uns... Agora é 10h24, eu acho que uns 10 minutinhos a gente consegue fazer de roda de conversa. Põe aí pra mim, Vini, a outra imagem, por favor. Que tipo de amigo eu tenho sido? Bom, uma aliança, né? A aliança que Jesus fez conosco foi uma aliança de perdão. Ele perdoou cada um de nós. E Ele está disposto a nos perdoar quantas vezes for necessário. Nossa, mas eu posso pedir perdão sempre para Deus? As crianças na célula, elas costumam fazer muito essa pergunta. Ai, tia, eu pedi perdão para Deus porque eu falei palavrão. Só que eu falei palavrão de novo. Será que Ele vai me perdoar de novo? Falei, sim, Ele vai te perdoar de novo. Mas tia, eu vou ficar fazendo o mesmo pecado e pedindo perdão todas as vezes? Eu falei, sim, Ele vai te perdoar todas as vezes. Ah, então tá bom. Eu falei, sim. Só que quem está preso no pecado é você, não é Ele. Então Ele vai te perdoar, porque Ele não está preso. Agora quem está preso é você. E Ele vai te libertar. Quando você pede perdão, Ele te perdoa e te liberta. Só que quando você volta a pecar de novo, mais uma vez você é preso. Mais uma vez você está preso no seu pecado. Então Jesus, Ele nos perdoa sim, gente. Ele perdoa e Ele ama cada um de nós. E aí nós precisamos perdoar uns aos outros. Nós precisamos perdoar os nossos amigos. E por que eu achei muito importante falar sobre perdão? Porque tem muitas pessoas que têm ódio das outras. Eu não estou falando para você caminhar junto com Ele. Eu não estou falando para você conviver junto com Ele. Até porque nem Jesus andou com todo mundo. Ele selecionou as pessoas que iam andar junto com Ele. Ele escolheu quem ia caminhar ao lado dele. Quem quiser vir, que venha. Quem quiser me seguir, que siga. Mas vocês eu quero perto. E Ele escolheu quem iria caminhar. E somos nós quem escolhemos quem a gente quer que caminhe com gente. Somos nós que escolhemos as nossas amizades. Eu compartilhei com vocês a minha amiga que eu tenho há muitos anos. Mas eu escolhi com quem eu iria caminhar. Eu ainda amo muito ela, de verdade. Mas eu não caminho lado a lado com ela. Porque o meu relacionamento com Deus é mais importante do que qualquer relacionamento aqui nessa terra. Então a gente vai se dividir aí em roda, em grupos, pequenos grupos. Deixa eu ver, eu tenho aqui, tem a Marcinha, a Evelyn, a Rafa ali também, as meninas do louvor, a Vi. E aí a gente vai dividir as meninas. Dos meninos tem Gui, Heitor, Marcelo, Isaac, né? João, tá, beleza. Vamos fazer 2 rodas de menino e 2 de menina. Uma de menina, né? Porque tem pouca menina, é mais a equipe, né? Então pode juntar as meninas pra cá, ó. Isso.
E aí divide 2 de menino, ó. De você, de preto, pra cá, uma roda. E do Léo, pra lá, outra roda. Você de preto vem pra cá. Meninos, é pra vocês dividirem, ó. Aqui fez uma roda e ali fez outra. Levanta daí, cheio de força, vigor, forte, jovens. Miguel, puxa aqui vocês pra trás, ó. Bem pra... O Gui vai vir pra cá, tá? Só um instantinho que ele tá com... Já ele levanta ali da cadeira e ele vem. Não, divide eles. Oxe, divide esses abençoados aí, que tem mais é que vir compartilhar com os meninos do que fazer uma roda sozinho. Não é? Dividir, vem um pouco pra lá e um pouco pra cá. Eu falei 2, eu não falei 2 rodas de menino? Ah, tá. Obrigada. Eu falei 2 rodas de menino e uma roda de menina só. Gente, a ideia aí para vocês conversarem é justamente... Todos se apresentam, né? Porque nem sempre a gente conhece todo mundo. E aí, compartilhar um pouquinho com essa pessoa que está aí, como é para você. Quem é o seu amigo? Você vai falar, ó, eu tenho um amigo. Esse amigo, ele é cristão. Não, ó, eu tenho esse amigo, mas ele não é cristão. E como que é para você esse amigo, tá? Vai compartilhar sobre a sua amizade, sobre os seus relacionamentos, tá bom? E aí, no final aí, a gente tem uma conclusão, um líder aí do grupo ora, faz uma oração para encerrar e que a gente venha fortalecer a nossa amizade verdadeira e sincera com Jesus. Quando você começa a ter um relacionamento com Jesus sincero e verdadeiro, você aprende a se relacionar com outras pessoas. Amém.